Para o nosso estudo acerca do sermão da montanha com as beatitudes. A palavra de Deus diz no capítulo 5 de Mateus: e vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meus amados, nós estamos ainda pensando na segunda bem-aventurança. Bem-aventurado os pobres, versículo 4: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Nós já dissemos aos irmãos que esta segunda bem-aventurança, ela está muito ligada, como se fosse uma sequência da primeira bem-aventurança, porque exatamente o pobre de espírito, ou humilde de espírito, é aquele que tem um quebrantamento na sua vida. Então ele não é um egoísta, mas ele é uma pessoa que está suscetível a derramar lágrimas. Mas existe uma confusão muito grande com o choro. Os irmãos já pensaram, se fosse bem-aventurado, todo mundo que chorasse, qualquer tipo de choro? Mas não é esse o choro que traz a bem-aventurança. Sabemos que uma pessoa que chora, derrama lágrimas, é uma pessoa que se aflige, é uma pessoa que está lamentando exatamente a perda de alguma coisa. Mas o que a Bíblia nos fala quando diz bem-aventurados que choram, nos leva exatamente para aquele choro, que é o choro aos pés do Senhor. O choro aos pés do Senhor é um choro diferente. Diferente de todos os tipos de choro. E a Bíblia nos retrata em dois versículos, primeiro em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, podemos ler. O que é que o apóstolo Paulo chega e diz, capítulo 4, versículo 27, o versículo 17 mesmo. 2 Coríntios 4 e 17. A palavra diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente.
não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem, elas são eternas. Então veja que Paulo fala que nós temos uma tribulação com um peso enorme. É um sentimento que passa a residir dentro da vida daquele que resolveu servir a Deus. Porque de repente ele passa a estar totalmente desconectado com as coisas desse mundo. E vocês sabem que fazer aquilo que é chamado à vontade de Deus não é fácil. O próprio Jesus Cristo diz: se você quiser vir após mim, ou seja, se você quer me seguir, você tem que ter uma posição totalmente diferente. Negue-se a si mesmo. Deixe de ser você. Então a pessoa é retirada do seu habitat normal e é colocado pelo Espírito de Deus num local totalmente diferente. Aquela mudança da água para o vinho, aquela mudança de mentalidade. Então isso vai trazer um sacrifício para a pessoa. Quem disser que não traz o sacrifício, o apóstolo chama de peso de glória, quer dizer, uma carga pesada que leva à glória. O apóstolo escreveu nos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, ele é muito claro: não vos conformeis com este mundo. Se não tomem a forma deste mundo, mas tem que haver uma renovação dentro de vocês. Então esta renovação faz com que aquele homem endurecido, aquele ser humano endurecido, aquela pessoa que tinha o coração petrificado, comece a haver uma mudança radical nele, e ele passa a ser um ser diferente, um ser que contempla-se a si mesmo e vê que aquilo que parecia glória torna-se uma aflição na vida dele. Mas o peso desta aflição leva ele exatamente para uma glória muito excelente. Então isto leva a pessoa a chorar aos pés do Senhor. Por quê? Porque é um reconhecimento dentro da pessoa. Esse reconhecimento que traz o arrependimento. E esse reconhecimento faz com que a pessoa olhe para dentro de si e veja como era tão miserável a sua vida. E quando ele contempla tudo de mal que havia dele, ele passa a ser uma pessoa quebrada. Por isso que o crente, ele tem lágrimas com facilidade. Tem lágrimas com facilidade. Exatamente por causa desta mudança, desta transformação. O profeta Joel, no Velho Testamento, no capítulo 2, Joel no capítulo 2, você pode abrir aí. E no versículo 12, o Senhor fala através de Joel e mostra como é que este arrependimento acontece na vida e a maneira como ele acontece. Ele diz: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração
E isso com jejuns e com choro e com pranto. Mas não há necessidade de choro e pranto para se converter? É uma das formas de exteriorizar o arrependimento. E ainda vai mais: rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Convertei-vos com jejum, com choro e com pranto. É esse choro aqui que o Senhor começa a falar. Esse choro, como eu já disse, que é um verdadeiro paradoxo. Porque como alguém que tem Jesus tinha que estar sorrindo, mas alguém que tem Jesus está chorando, porque a compreensão da pessoa é que aquele choro ajuda exatamente na modificação e na transformação da vida da pessoa para uma vida com bênção. É um choro de luto. Você já chorou com luto? Já chorou a morte do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, seu tio, da sua tia? Já chorou a morte de alguém muito querido? É um choro diferente. É um choro que te rasga por dentro. É um choro que traz exatamente uma mudança dentro de você. Este é o luto causado pelo pecado e pelo mal. Especialmente é um choro pelo nosso fracasso, para que possamos, através dele, alcançar o nível de poder glorificar a Deus. É o choro pelos nossos pecados. Se abre o Salmo 51, e você vai ver um homem de Deus chamado Davi, tá certo? Clamando ao Senhor. Ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. E veja que não procura se justificar diante de Deus porque ele pecou. Nós temos atualmente alguns pregadores, até mesmo pregadores famosos de antigamente, que você ouve eles trazerem uma mensagem, mas é uma mensagem de justificação pelo pecado que cometeu. Mas a mensagem devia ser de arrependimento e prostração pelo pecado e chorar por causa da misericórdia de Deus em perdoar o pecado. Veja que é uma diferença bem grande. Davi diz no versículo 3: porque eu conheço a minha transgressão e o meu pecado está sempre diante de mim. No versículo 4 ele diz: contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Isso aqui se chama a ação da tristeza dentro do homem por causa do pecado. Esta é a ação que causa exatamente a mudança do homem. Não é dizer: olha, eu estou perdoado, está tudo bem. Não, continuar chorando, mesmo depois de perdoado. Porque aquele choro depois de perdoado deixa de ser
ser um choro de tristeza para ser um choro de gratidão a Deus. Ele é bem diferente. O choro de tristeza é por causa do pecado cometido. O choro de gratidão é agradecimento à misericórdia de Deus por ter perdoado o nosso pecado. Então veja que já estamos vendo diferenças de choro. E tem pessoas que nunca chorou nem uma coisa e nem a outra. Repito, as bem-aventuranças são o código do reino dos céus. Quando nós abrimos o capítulo 4, versículo 17 de Mateus, nós vemos que Jesus está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E parece que alguém, quando Jesus falou isso, olhou para ele e disse assim: reino dos céus? Quais são as leis desse reino? Quais são as determinações desse reino? O que é que tem que ser aplicado a esse reino? Jesus disse: é isso que vocês querem? Vamos subir ao monte. Eu vou passar para vocês agora as leis, as condições, as exigências exatamente do reino. E ele começa com as bem-aventuranças. Não podia começar de outra forma. Ele vai buscar, como vimos na quarta-feira passada, ele vai buscar lá dentro do Velho Testamento as bem-aventuranças. Ele cata e traz para o Novo e aplica exatamente de uma forma direta, como uma condição para aqueles que vão participar do reino dos céus, do novo reino que ele plantaram. E você vê que os discípulos continuaram em confusão. Quando você chega lá em Atos, no capítulo 1, eles perguntam: escuta, quando é que vão acontecer essas coisas? Quando é que vai vir o reino? Quando é que vai vir isso? Jesus, olha, esqueçam isso. É como Jesus vai dizer: vocês não sentiram que eu já implantei o reino dos céus? Agora existem as leis desse reino que eu passei esses anos todos ensinando para vocês. Exatamente este fato, que depois de ressuscitado, Jesus passou cerca de 40 dias com seus discípulos, ensinando-os, dando-lhes mandamentos, provavelmente fazendo-os recordar esses sermões do livro de Mateus, para que houvesse a devida aplicação do reino dos céus. Então veja, meus irmãos, você podia examinar, nós não vamos ler, você lê em casa, Daniel capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 20. O segundo grande sentimento acerca do pecado. E você pegando esse texto de Salmos e pegando o texto de Daniel, você vai ter um dos versículos mais bonitos e mais importantes da Bíblia, quando Jesus diz: o primeiro e grande mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o segundo semelhante a este, outro próximo como ti mesmo. Porque quando você conhece a Deus, o amor que você passa a ter por Deus, ele te leva ao pranto espiritual. O pranto da recuperação e o pranto do agradecimento. O pranto do perdão e o pranto da gratidão a Deus. É como se você tivesse recebido um presente muito grande. Você saiu de uma situação miserável e foi colocado numa posição tal. E agora você olha, ao sair daquela situação miserável, você chora porque você vivia naquela situação miserável.
E você passa a olhar para quem te concedeu o privilégio de ser retirado daquela situação miserável e começa a chorar em agradecimento à mudança de vida que aquela pessoa te colocou. É isto, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Consolo. Daqui a pouco a gente fala nele, que consolo é esse? Então aqui em Davi você tem a tristeza pessoal. Em Daniel você tem a tristeza pelos outros. O que Jesus diz? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você sentiu o gozo do perdão? Você vai tentar fazer com que aquela pessoa também tenha o gozo do perdão. É por isso que o crente tem que estar trabalhando para que outras pessoas aceitem Jesus. É por isso que o crente ele tem que estar sempre buscando ganhar mais almas para Cristo. É porque ele recebeu algo muito grande. Ele tem uma gratidão muito grande. Então ele olha para os seus amigos, ele olha para os seus conhecidos, e ele tem misericórdia deles, que foi atingido pelo amor de Deus, porque era um miserável também, e o Senhor teve misericórdia dele. Tá certo? Então, assim como ele se ama, ele também vai amar o próximo. É uma tristeza pessoal. Agora a Bíblia diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Esse consolo não é um lenço aqui na terra. Esse consolo é um consolo divino. E aquela hora que você senta e você sente a sua alma, dentro da sua alma, o perdão e a restauração que Deus te deu, e a participação que você passou a ter da glória de Deus, a glória atual e a glória futura. E nós vivemos a glória atual aqui na terra já. Tá certo? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós estamos com Cristo nas regiões celestiais. Isso não significa que estejamos no céu, mas é que os nossos pés estão na terra, mas o nosso espírito, a nossa alma está com Cristo nas regiões celestiais. Porventura isso não é o consolo aos que choram, o choro que possui um consolo divino? Entendeu, meus irmãos? Então esse choro ele nos leva a um modo de vida que agrada a Deus. E o modo de vida que agrada a Deus, ele contradiz todo tipo de filosofia humana. Por quê? Jesus, no capítulo 17, quando ora pelos discípulos, ele diz: eles estão no mundo, mas não são do mundo. Entendeu, Osmar? Você está no mundo. Tudo aquilo que antigamente você fazia, você agora diz: eu não sou daqui. Os meus pés estão aqui, mas o meu coração, a minha alma está no céu. Eu estou nas regiões celestiais com Cristo. É por isso que o crente se controla. É por isso que ele muda de vida, porque ele recebe um consolo divino. Aqui na terra ainda. Aqui na terra ainda nós temos um consolo divino. Joel, você passou a ter uma paz diferente no coração, ou não passou depois que aceitou Jesus? Mudou ou não mudou? Muda tanta coisa que as pessoas se escandalizam até pela mudança que tem. Mas o que é isso? Porque você já sente o consolo divino pelo choro, pelas coisas espirituais. Aqui não é um choro de desespero, aqui é um choro abençoado. Não é todo choro que encontra consolo. Esse consolo que o Senhor está fazendo, tá certo? Então essa tristeza
Entende? É a percepção que nós temos dentro do campo da nossa pobreza espiritual. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então nós nos sentimos assim para sermos alimentados cada vez mais pelo Senhor e abençoados pelo Senhor. Toda a nossa vida tem que ser anormal e estranho ao mundo. Tudo a nossa vida tem que ser contrário. Você vai encontrar lá adiante, quando nós estudarmos: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O sal é o contrário do insípido, a luz é o contrário das trevas. Então a nossa vida, se não foi totalmente mudada, ela deve começar a ser totalmente mudada. Os nossos conceitos, as nossas ideias, a nossa forma de ser, a nossa forma de viver, a nossa forma de existir. Tá certo? Você quer ver uma coisa? O conceito do mundo é o seguinte: ama quem te ama, despreza quem te despreza, quem te odiar você odeia. O conceito bíblico é o seguinte: ame quando você é odiado, ame quando você é odiado. Você é uma pessoa humilde, você é uma pessoa que chora. As bem-aventuranças, meus irmãos, eu já disse e repito, é o código de ética para o discípulo e o padrão de conduta de vida para todo cristão. Código de ética para o discípulo e padrão de vida para todo cristão. Ninguém está excluído do plano de Deus. Porque ninguém vai aos céus se não estiver no plano de Deus. Não adianta estar dentro da igreja e não estar fazendo a vontade de Deus. Às vezes alguém diz: pastor, por que a gente não pega aquela pessoa e manda embora da igreja? Não, ele tem que vir. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. A Bíblia diz que nós falamos a palavra e o Espírito Santo vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E tem muita gente no banco da igreja precisando ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós dissermos: isto eu não aceito, isto eu não faço, e nós vamos dar uma razão porque não aceitamos, porque não fazemos, nós estamos contendendo com Deus. O Senhor disse a Saulo: duro é para ti lutar contra os meus aguilhões. Já viu que tem muita gente lutando para falar: não, isso aqui eu não faço, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, é só um pedaço aqui, é só um pedaço aqui, é só um pedaço aqui, é só um pedaço aqui. O Senhor disse: filho meu, dá no teu coração, eu quero tudo. Eu quero tudo, a tua vida é toda, não é um pedaço, é tudo que eu quero. Tá certo? O Senhor nos chamou para contrastarmos os valores do reino com os valores deste mundo. Se você sentar e parar e dizer: mas escuta, isso aqui é totalmente diferente, isso aqui parece impossível. É loucura. O que a palavra diz? A palavra de Deus, nós somos loucos. Diz que a palavra de Deus, as ordens de Deus, os mandamentos de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus, é salvação, é vida. Então enquanto nós não tivermos o verdadeiro arrependimento, a verdadeira conversão, e não formos capazes de chorar o choro para termos o consolo divino, nós não entraremos no reino de Deus. Eu sei que esta palavra é dura, mas ela está inclusa
Bem-aventurados que choram, isto é, aqueles que choraram porque sentiram a sua miséria, mas abandonaram e agora estão chorando, sob o peso da glória do Senhor. Estão chorando sob o peso da glória do Senhor, que lhes traz a gratidão no coração para servir a Deus como Deus quer que sirva. As bem-aventuranças vieram para contrastar a fé superficial dos fariseus com o desejo do coração de Deus manifestado em Jesus Cristo. Contrariar a fé, aquela fé superficial dos fariseus, eu. Não. Tem que começar o choro. Tem gente que não sabe o que é chorar diante de Deus. Tem gente que reza, mas não abre a alma diante de Deus. Você tem que sentir amargura. Como também você tem que chorar por alegria. Vou mostrar para você. Tá certo? As bem-aventuranças, Jesus, através dela, ele demonstra que as expectativas do Antigo Testamento estão dentro do sermão da montanha, se cumprindo nos dias atuais do reino dos céus. Choro importante, meus irmãos. Aquele choro aos pés do Senhor. É o choro que leva à contrição, à sujeição ao Senhor. E aquilo que eu falei com vocês em 2 Coríntios 4,17. A leve e momentânea tribulação que traz a expectação da glória do Senhor. É o paradoxo, né, irmãos? Como é que Jesus está ao nosso lado e nós estamos chorando? Mas a Bíblia nos mostra, meus irmãos, que o choro se transforma em bênção. Abra o Salmo 30. Versículo 10 diz: ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor, seu meu auxílio. E agora Davi vai dizer que estava chorando, e o Senhor fez uma coisa diferente do seu choro. Ele diz: tornastes o meu pranto em fogueira, tirastes o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor Deus, eu te louvarei para todo o sempre. Davi sentiu que o opróbrio da sua vida foi tirada. E agora, aquele choro, aquele pranto se tornou em alegria. Jesus é um exemplo, irmãos. E ele deixa relatado exatamente no último versículo do capítulo 16 de João. Ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de vida, tem de esperança, tem de força, tem de bom ânimo. Tá certo? Então, quando nós pensamos nisso, nós sentimos o consolo aqui mesmo nesta vida, como está escrito lá em Mateus capítulo 20, versículo 28. Ah, mas o negócio é difícil. Mas Jesus disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tá certo? Eu estou convosco. O que acontece conosco é aquilo que está escrito no livro do profeta
Jeremias, tá certo? Capítulo 18, versículo 6. A palavra mostra que nós somos como vasos nas mãos do Senhor. E quando batemos na mão dele, nós nos quebramos. O Senhor faz de nós um outro vaso. Então são as duas fases. A hora que nós nos quebramos diante dele, é o pranto do arrependimento. E quando ele está fabricando um novo vaso de nós, é o peso da glória que está vindo sobre nós. E nós podemos chorar de alegria, porque o Senhor fez uma coisa nova na nossa vida. Você não já teve uma necessidade muito grande na sua vida? Alguém chegou e supriu, e você não suportou, você começou a chorar naquela hora? É o choro da alegria por ter sido abençoado. Então o crente firme com Cristo, ele chora, porque ele sente o gosto da alegria de ter sido perdoado, ter sido abençoado pelo Senhor. Então aqui está tomada exatamente a grande forma de ser em nossa vida reconhecedores daquilo que Deus fez, porque Deus fez e aonde Deus está nos levando. O que nós temos aqui é reconhecer o poder de Deus. E para que reconheçamos o poder de Deus, nós temos que ter o caminho do arrependimento. Arrepender-se, meus irmãos, em primeiro lugar, reconhecer a nossa incapacidade de fazer o que Deus quer, de fazer a vontade de Deus. Eu quero voltar, mas não consigo. Eu me coloco nas mãos de Deus. O verdadeiro arrependimento mostra a nossa condição espiritual degradada. E faz com que tomemos a posição correta. Faz com que observemos a miséria e infelicidade espiritual que nós estamos vivendo. Isso nos leva ao choro do arrependimento. E o choro do arrependimento produz o choro da vitória, o choro do gozo, o da alegria, o choro preservado. Por que você pensa que Jesus, no Evangelho de João, ele diz o seguinte: eu vou para o Pai, mas não vos deixou órfãos, mas eu vos envio o Espírito Santo. O Espírito Santo o quê? O Consolador. Jesus está dizendo: vocês vão chorar. Vocês vão chorar de arrependimento, e depois vocês vão chorar de gratidão pela bênção que vocês vão receber. E vocês vão ter convosco exatamente o Espírito Santo Consolador. E quando nós abrimos Apocalipse capítulo 21, de versículo 4 a 7, eu quero ler com vocês, para finalizarmos. Apocalipse capítulo 21. Começa no versículo primeiro mesmo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O apóstolo Pedro nos explica o aparecimento do novo céu e da nova terra. Novo céu, porque o céu que agora existe, o Senhor repudiou para a sua igreja, porque nele aconteceu o pecado. Então vai ser um novo céu, onde nunca tenha havido pecado. A terra que agora existe absorveu o pecado pelo domínio de Satanás. Então o Senhor dará uma nova terra.
Eu entendo que o apóstolo Pedro diz até certo ponto, mas a minha mente é finita. Eu não posso descrever aquilo que é infinito nas mãos de Deus. Mas eu tenho a minha compreensão vaga, mas tenho. Então é bem claro. Um novo céu e uma nova terra. Depois diz, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu vi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Aqui a consolação final. Aqui não teremos mais razão para chorar, nem pela tristeza do arrependimento, nem pela gratidão do perdão e da bênção de Deus. Porque agora é uma nova vida, é a implantação de tudo aquilo que Deus preparou para a alegria e felicidade dos seus. Vou repetir o versículo 4, começando. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Interessante, né, irmãos? Olhe para cá um pouquinho. Um dia o Senhor olhou em Gênesis e disse o quê? Haja luz, apareça, 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 surja. E agora no final, o Senhor faz aparecer novamente a nova terra e o novo céu. Eu faço novas todas as coisas. Aleluia. Novo céu, pastor Elias. Pela palavra do Senhor. A Bíblia diz que pela palavra do Senhor todas as coisas foram criadas. Então essa palavra do Senhor com poder criador, ela continua até o final. No final diz assim, eis que eu faço novas todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse mais, está cumprido. Uma palavra do Calvário aqui de novo. Consumado está. Ali estava consumado, agora que estava cumprida a consumação. Cumprida a ação de Deus através de Cristo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Amém. Que Deus possa abençoar ricamente cada um. Que Deus possa abrir a nossa mente para que entendamos cada dia mais e mais a sua palavra. E até quarta-feira, se Deus quiser.